Muitas pessoas perguntam o que é o judaísmo. Essa pergunta é importantíssima e a gente vai tentar elucidar isso nesse vídeo. Então vamos lá. O judaísmo, pessoal, não é uma religião. O judaísmo é um modo de vida. Que modo de vida é esse? Ele é um modo de vida das pessoas que acreditam, ou às vezes até mesmo, como Maimônides diz, sabem da existência de Deus, sabem da veracidade que a Torá, que a Bíblia foi dada por esse Deus e, portanto, eles cumprem os mandamentos, as mitzvot que Deus ordenou na Torá, seja na Torá oral, seja na Torá escrita. A gente começou já com um ponto fundamental, ou seja, o judaísmo não é uma religião porque ele não é simplesmente uma crença. Ele é muito mais do que isso. Uma pessoa que acredita que Deus criou o mundo com objetivos. Esse Deus, se ele criou a mim, se ele criou o universo, ele criou isso com um propósito. E onde está escrito esse propósito? Esse propósito está escrito na Bíblia, está escrito na Torá. E como a gente já falou, na Torá escrita e na Torá oral. O judaísmo é muito bem embasado. A verdade é que a história do judaísmo é algo que a gente vai estudar em outro vídeo. A gente tem que falar um pouco sobre a história dos patriarcas, talvez até um pouco antes entrar em Noach, em Noé, Avraham, Yitzhak, Yaakov, tá, os três grandes patriarcas, etc. Mas, formalmente, o judaísmo ele começa quando o povo judeu, é a primeira vez que ele é chamado de povo judeu na saída do Egito. Mas calma aí, esse é o povo judeu, mas o judaísmo como forma de viver, como a gente acabou de falar, onde ele começou no Monte Sinai. No Monte Sinai, a Torá traz que Deus se revelou para todo o povo judeu, trazendo não só a revelação da existência de Deus, mas trazendo também um conhecimento de como e por que viver essa vida. E é isso que está escrito na Torá. Então, quando uma pessoa sabe que ouve isso, ela sabe que ouve isso, vejam que coisa interessante que a própria Torá traz. Essa revelação foi feita para um povo inteiro que na época contavam 600 mil homens de 20 a 60 anos, quer dizer que existiam crianças com menos de 20 anos, nem todo mundo era criança, né? E homens acima de 60 anos e mulheres. Por isso, se a gente fala por baixo, quer dizer que Deus se revelou a cerca de 3 milhões de pessoas. Ou seja, assim começa o judaísmo. E é interessante que essa revelação foi transmitida de geração em geração. Porque imagina só, se você tivesse tido uma revelação divina, mas não só você, não foi uma imaginação, não foi uma alucinação. Por quê? Porque você tem mais 3 milhões de pessoas contando a mesma história. Isso é impressionante. Agora, todos os elos seguintes dessa transmissão, dessa revelação e do conhecimento que ela trouxe, foi feito sempre por milhões de pessoas até o dia de hoje. Uma das coisas que a gente mais preza no judaísmo é a educação. E a educação é exatamente a transmissão daquilo que o meu pai, que o meu avô me transmitiram. É impressionante isso. Então, o judaísmo, ele tem uma tradição não só embasada nos livros, no conhecimento, mas também uma tradição muito forte, nacional, de todo o povo comemorar as festas, trazer os mesmos conhecimentos, saber o famoso pasuk, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Então, a gente transmite isso de geração em geração, talvez como a missão mais importante que a gente tem a nível pessoal, a nível familiar e até mesmo a nível de toda a humanidade. Agora, o objetivo então disso, quando Deus ele se revela ao ser humano, então a gente diz que o judaísmo, na verdade, ele representa um manual de instruções que Deus deu ao ser humano, que vem ensinar ele, vem responder às maiores questões que um ser humano pode ter na vida. 1, a própria existência de Deus. 2, qual o sentido da minha vida?
Vocês já pararam para pensar nisso? Com certeza sim. Pessoal, um ser humano ele é muito limitado. Pensa quanto tempo já passou antes da gente existir e quanto depois da gente sair desse mundo. Calma aí, então, por que eu estou aqui? Então vem a Torá, vem o judaísmo, ele começa a te dar uns ensinamentos. Existe Deus, você tem um corpo, você tem uma alma. Esse judaísmo ele te ensina a viver essa vida, ele te ensina a refinar seu caráter, ele te ensina a ser feliz no casamento, ele te dá ensinamentos para todas as áreas da sua vida, ele te deixa a vida em proporção muito saudável. Qual o papel da comida e que comida vai fazer bem e qual não vai fazer? A seu corpo e a sua alma. A mesma coisa o seu dinheiro. Que dinheiro vai ser bom e que dinheiro talvez vai trazer prejuízos, não financeiros, prejuízos à sua vida familiar, à sua vida espiritual mesmo, e assim por diante. Ou seja, é algo, por isso que eu falei que é um modo de vida, é um modo de vida que ele aparece em todos os aspectos da vida de uma pessoa, com o objetivo de te trazer felicidade e até mais uma coisa, acabar com a grande questão da nossa mortalidade. Porque Deus ensina, através desse manual que é a Torá, que é o judaísmo, ao homem atingir um estado transcendental. E como isso é feito? Quando a gente estuda a Torá, quando a gente entende ela e quando a gente cumpre as mitzvot, a gente chega num objetivo maior, que qual é? A conexão com Deus, que Ele é o infinito, que não morre. Então, na verdade, a gente trouxe aqui uma ideia super profunda e importante. É importante ressaltar que o judaísmo ele não é proselitista. Por quê? Porque nesse manual de vidas, Deus ele traz na Torá de forma muito clara que todo ser humano tem as suas missões. Então, uma pessoa não é obrigada a ser judia para se aproximar de Deus e mesmo alcançar esse estado transcendental. Eles sim têm lá, nesse manual, os ensinamentos e os atos que qualquer ser humano tem que fazer. O judeu como judeu e o não judeu como não judeu, mas todos com um potencial claríssimo de se aproximar de Deus e alcançar esse estado através da sua alma de imortalidade. Se você gostou desse vídeo, então se inscreva no nosso canal do Contraste, bota o sininho para receber as notificações e a gente vai estar sempre junto.